Bem-vindos! Bem-vindos ao Brasil de 2025. Um país atualmente estrelando um thriller político tão absurdo que faz um filme de terror B parecer um documentário tranquilo sobre queijo artesanal. O enredo é simples, mas totalmente desconcertante. Você tem um ex-presidente em prisão domiciliar, um presidente atual tentando governar através do caos, e uma superpotência internacional fazendo uma birra diplomática de proporções épicas. É um espetáculo onde cada novo dia traz uma reviravolta tão bizarra que você se pergunta se o roteiro está sendo escrito por um bando de macacos em máquinas de escrever que acabaram de maratonar todas as temporadas de House of Cards enquanto tomavam caipirinhas. É um drama nacional onde os riscos são terrivelmente reais, mas a execução é tão comicamente desajeitada que beira a arte performática. E falando em arte performática, vamos falar sobre os Estados Unidos. Em um movimento que grita sutileza, a administração Trump decidiu desempenhar o papel do vizinho irritado que reclama do seu gramado. Eles impuseram uma tarifa massiva de 50% sobre produtos brasileiros. Por quê? Aparentemente é para protestar contra a perseguição política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, você ouviu direito. Os executivos estão usando a política comercial para defender um homem condenado por tentar dar um golpe. É como usar uma marreta para consertar um relógio. O secretário de Estado Marco Rubio, um homem que consistentemente parece ter acabado de ser informado de que seu voo foi atrasado indefinidamente, tem emitido ameaças vagas, mas sinistras, prometendo novas medidas contra o Brasil. É um confronto internacional com a estabilidade econômica de milhões de pessoas em jogo. Toda essa situação é uma aula magna em sutileza diplomática, ou melhor, a completa falta dela. As tarifas convenientemente excluem coisas que os executivos realmente precisam, como aeronaves e suco de laranja. Porque nada diz defendendo princípios, como garantir que seu copo de suco de laranja matinal não seja afetado. É um ataque econômico direcionado disfarçado de uma nobre cruzada por justiça. Enquanto isso, o presidente Lula do Brasil é obrigado a denunciar publicamente isso como uma violação da soberania, o que, para ser justo, é absolutamente verdade. Ele está tentando pilotar um navio através de um furacão, enquanto o capitão de um navio muito maior está ativamente tentando abalroá-lo por esporte. Você quase tem que admirar a audácia de tudo isso. Não é apenas política, é uma novela de alto risco para o mundo inteiro assistir. O cerne deste drama internacional é, claro, Jair Bolsonaro. Condenado e sentenciado a mais de 27 anos de prisão por suas travessuras pós-eleitorais, ele está atualmente cumprindo sua pena em prisão domiciliar, supostamente com problemas de saúde. Isso o transformou em um mártir político para alguns e um símbolo de justiça para outros. O homem que antes dominava o cenário político brasileiro, agora é um fantasma assombrando os corredores do poder de sua sala de estar. Sua condenação deveria ser o capítulo final, o fim definitivo de uma era turbulenta. Em vez disso, tornou-se a cena de abertura de uma sequência ainda mais caótica, uma sequência onde o personagem principal pode ter partido fisicamente, mas seu espírito paira maior e mais disruptivo do que nunca. Apesar de estar legalmente impedido de concorrer a cargos públicos até 2030 e confinado em sua casa, o fantasma político de Bolsonaro está surpreendentemente bem nas pesquisas. Em uma reviravolta verdadeiramente alucinante, pesquisas recentes o mostram em um empate técnico com o presidente Lula para uma hipotética eleição de 2026. Deixe isso penetrar. Um homem condenado por tentar derrubar o governo é tão popular quanto o presidente atual. É um zumbi político que simplesmente não quer ficar para baixo. Essa popularidade duradoura encorajou seus aliados no Congresso, que agora estão se esforçando para aprovar um projeto de anistia especial apenas para ele. Eles não estão apenas tentando perdoá-lo, eles estão tentando ressuscitar sua carreira política, transformando uma condenação legal em um pequeno inconveniente.
Essa pressão pela anistia criou um circo político em Brasília. Os apoiadores de Bolsonaro estão tentando enquadrar o projeto como um passo necessário para curar as profundas divisões políticas da nação. A oposição, farejando uma oportunidade, está tentando ampliar o projeto para incluir outros, essencialmente transformando um vale livre da cadeia para um homem em uma festa para todos. É um cabo de guerra legislativo onde os princípios são flexíveis e as alianças são feitas de areia. Todo o espetáculo destaca a natureza surreal da política brasileira, onde um golpista condenado pode ter sua ficha limpa por seus amigos em altos cargos, tudo sob o pretexto de reconciliação nacional. É como perdoar um assaltante de banco e depois pedir-lhe conselhos financeiros. Enquanto isso, o presidente Lula está no meio deste furacão legislativo. Ele está desesperadamente tentando evitar que a agenda econômica do governo seja completamente descarrilada pelo debate da anistia. Para conseguir isso, ele tem tido reuniões secretas com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Imagine a cena: conversas sussurradas em salas mal iluminadas, estratégias frenéticas para manter o navio do Estado à tona. Lula é basicamente forçado a negociar nas sombras para evitar que o fantasma de seu antecessor derrube todo o seu governo. Ele está tentando falar sobre orçamentos e reformas enquanto metade da sala está ocupada tentando realizar uma sessão espírita política para trazer Bolsonaro de volta de seu exílio político. A pura absurdidade da situação é impressionante. O país enfrenta problemas reais: desaceleração do crescimento econômico, alta inflação e uma dívida nacional crescente. No entanto, a classe política está consumida pelo destino de um homem. É como se a casa estivesse pegando fogo, mas os bombeiros estão todos discutindo se devem salvar a foto emoldurada do sujeito que pode ou não ter iniciado o incêndio em primeiro lugar. Essa obsessão pela anistia de Bolsonaro serve como uma metáfora perfeita, embora dolorosa, para a paralisia política da nação, onde as queixas do passado ofuscam perpetuamente as necessidades urgentes do presente e do futuro. Se o drama da anistia não fosse suficiente, o teatro político brasileiro tem outro show de sucesso em cartaz: a investigação congressional, ou CPMI, sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Não é apenas uma reunião chata de comitê, é um espetáculo completo de reality show. A investigação se concentrou em uma figura misteriosa conhecida apenas como Careca do INSS. Você não pode inventar essas coisas. Para chegar ao fundo da fraude, o comitê convocou toda a sua comitiva para depoimento público: familiares, parceiros de negócios, até seus advogados. É como uma temporada de The Real Housewives, mas com mais intimações e menos garrafas de champanhe sendo jogadas. Esta CPMI é a distração perfeita, um espetáculo político que captura a atenção da nação enquanto questões mais sérias apodrecem. Cada depoimento é transmitido ao vivo, transformando as audiências do Congresso em TV imperdível. Os políticos podem bancar os detetives, posando para as câmeras e fazendo discursos dramáticos sobre o combate à corrupção. O público, por sua vez, acompanha o enredo complicado, tentando desvendar o mistério do Careca e sua suposta rede de fraudes. É uma maneira brilhante de fazer com que uma questão complexa de corrupção sistêmica pareça um simples e divertido mistério, completo com um elenco de personagens sombrios e um vilão central e enigmático. Esse foco no drama televisivo é um tema recorrente. A nação parece estar cambaleando de uma crise sensacional para a próxima, cada uma perfeitamente embalada para o consumo público. Seja o destino de Bolsonaro, as ameaças do Sipara Sinawá ou a investigação de um fraudador careca, a narrativa política é impulsionada pelo espetáculo. É um ciclo constante de indignação, investigação e, em última análise, muito pouca resolução. Isso cria uma sensação de movimento perpétuo, sem nenhum progresso real, mantendo todos entretidos, ou pelo menos distraídos, dos problemas fundamentais que não estão sendo abordados,
como a economia ou a desigualdade social. E enquanto a nação está grudada na CPMI, os verdadeiros acordos de bastidores continuam. As reuniões secretas de Lula com Hugo Motta são um excelente exemplo. Enquanto o público assiste ao teatro político se desenrolar em suas telas, a governança real acontece a portas fechadas, por meio de apertos de mão silenciosos e compromissos sussurrados. Essa desconexão entre o espetáculo público e a realidade privada do poder é onde reside o verdadeiro perigo. Ela fomenta o cinismo e corrói a confiança nas instituições democráticas, porque fica claro que o que vemos nas notícias é apenas o show, enquanto o roteiro real está sendo escrito em outro lugar, longe da vista do público. Então, onde isso deixa o Brasil? O país está em uma encruzilhada precária, preso em uma narrativa política que parece trágica e farsesca. Por um lado, você tem a ameaça muito real de retrocesso democrático, alimentada por um poderoso movimento populista que se recusa a aceitar o Estado de Direito. O fato de um líder condenado permanecer uma força política viável é um testemunho arrepiante da fragilidade das instituições do país. Por outro lado, a pura incompetência e teatralidade de tudo isso torna difícil levar a sério. É um incêndio de 5 alarmes sendo gerenciado por uma trupe de palhaços, e embora seja engraçado vê-los tropeçar na mangueira, a casa ainda está em chamas. Os resultados potenciais são tão variados quanto inquietantes. Se os aliados de Bolsonaro conseguirem aprovar o projeto de anistia, isso criaria um precedente perigoso, sinalizando que o poder político pode anular as decisões judiciais. Isso poderia abrir caminho para seu retorno em 2026, ou, no mínimo, a ascensão de seu sucessor escolhido, como Tarcísio de Freitas, que já prometeu conceder-lhe um perdão. Isso mergulharia o Brasil de volta na turbulência polarizada dos últimos anos, potencialmente fazendo o caos atual parecer os bons e velhos tempos. O fantasma de 2022 não estaria apenas assombrando o Brasil, estaria se mudando de volta para o Palácio Presidencial. Alternativamente, se o governo Lula conseguir navegar neste campo minado, estabilizar a economia e afastar os desafios políticos, há um caminho a seguir. O Brasil está diversificando seus parceiros comerciais, fortalecendo laços com a China e a União Europeia, o que poderia amortecer o golpe das tarifas dos Esquizenonia. O mercado de trabalho tem mostrado uma resiliência surpreendente. Se o governo conseguir superar o constante drama político e focar nesses fundamentos, poderá conduzir o país a um futuro mais estável. Mas isso é um se muito, muito grande. Requer um nível de disciplina política e foco que parece estar em falta desesperadamente no momento. Em última análise, a história do Brasil em 2025 é um conto de advertência sobre o que acontece quando a política se torna puro espetáculo. O drama interminável, os personagens maiores que a vida e a constante sensação de crise estão exaurindo a nação. A questão é se a plateia, o povo brasileiro, eventualmente se cansará do show e exigirá um roteiro diferente. Ou eles permanecerão cativados pelo filme de terror, assistindo da beira de seus assentos até o amargo e muito real fim? A cena final ainda não foi escrita e, francamente, não tenho certeza se quero assistir. Mas sei que não conseguirei desviar o olhar.